Olá, hoje, sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexion. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. São João Bosco, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia de São João Bosco, um grande santo para a igreja. Que você possa também procurar e meditar na história de São João Bosco. Tantos frutos produziu para a igreja, assim como o santo, São Domingos Sávio, por exemplo. Então, uma vida muito fecunda, a vida de São João Bosco, que nos ensina muito. Dom Bosco, Mas eu queria também pedir, antes de começar a meditação, que você pudesse curtir, comentar e compartilhar. Você que nos acompanha aqui nas redes sociais da Comunidade Filhos da Misericórdia. Se você acompanha pelo Spotify ou pelo YouTube, vai lá, curte, comenta, compartilha, para que o nosso apostolado possa alcançar, chegar a cada dia mais a mais corações. Então, conto com o teu ato de serviço, o teu ato de caridade, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela Lexio Divina que a gente partilha aqui diariamente nos canais da Comunidade Filhos da Misericórdia. Primeira leitura de hoje, Hebreus capítulo 10, versículos 32 a 39, uma exortação que nos serve de muita inspiração. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. O que é que Deus prometeu? O céu. Para o justo, o céu. Para aquele que busca fazer a vontade, cumprir a vontade de Deus, o céu. Então, o que é que a gente precisa? Versículo 36 do capítulo 10 de Hebreus. Perseverança. Então, meus irmãos, assim como uma vez eu vi um técnico do Flamengo falar em 2019, quando o Flamengo ganhou quase tudo que estava competindo, Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. O técnico, à época do Flamengo, era Jorge Jesus, inclusive, O nome de Jesus também, Jorge Jesus, ele disse assim: não importa como começa, importa como termina. Coincidentemente, dia desses, na nossa Assembleia Geral da Comunidade, o Padre George falou exatamente isso. Não importa como começa a nossa experiência com Deus, importa como termina, como vai terminar. Então, quando eu li essa palavra, de fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu, é exatamente isso. Nós precisamos perseverar, porque não importa como começou a nossa experiência pessoal com Deus. A minha começou quando eu tinha 12 anos, através de um grupo de oração chamado São Francisco de Assis, que hoje é Comunidade Nova Berite. Começou lá com 12 anos, hoje eu estou com 40. Não importa como começou, importa como vai terminar. A perseverança. Olha a palavra de ordem de São Paulo aqui. Não abandoneis a vossa coragem. É a coragem de fazer a vontade de Deus, é a coragem de não desertar do amor que faz com que a gente alcance a promessa de nosso Senhor. Qual é a promessa de nosso Senhor? O céu, E ele vai dizer no versículo 39, nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a salvação da alma. Então, meu irmão, inspirado pela palavra de hoje, não deserte do amor, não deserte da vontade de Deus,
Não fique no meio do caminho. Não abandone a coragem de viver a palavra, a vontade de Deus. Não esmoreça. E quando fraquejar, bota o teu joelho no chão e pede a graça ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem, vence a mim mesmo. Vence os meus limites, vence as minhas fraquezas, vence a minha vontade de desistir. Porque não podemos desistir. Não podemos, mas com as nossas forças, com o nosso esforço, por vezes sim, é muito difícil. Nós precisamos da graça de Deus. Não podemos ser autossuficientes, porque de fato não somos. Somos insuficientes. Suficiente é a graça de Deus que vence por nós. Suficiente é a graça de Deus que nos levanta todos os dias para que a gente faça aquilo que a gente tem que fazer. O quê? Perseverar para cumprir a vontade de Deus. Aonde estivermos, perseverar para cumprir a vontade de Deus. Meu irmão, sabe você agora, aonde você está? No seu trabalho, na sua família, na situação de conquista ou de privação, há uma permissão de Deus. O que você está vivendo, há sim, no mínimo, uma permissão de Deus. Portanto, abrace a vontade de Deus e faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Cumpra com a tua circunstância, com aquilo que Deus reservou para você no dia de hoje. Me lembro aqui de uma frase de São José Maria Escrivá: que grande coisa é ser um pequeno parafuso. Que grande coisa é ser um pequeno parafuso. Ele continua: não sejas bobo. É verdade que fazes o papel, quando muito, de um pequeno parafuso nessa grande empresa de Cristo. Mas sabes o que significa o parafuso não apertar o suficiente ou saltar fora do seu lugar? Cederão as peças de maior tamanho ou cairão sem dentes as rodas. Ter-se-á dificultado o trabalho. Talvez se inutilize toda a maquinaria. E aí ele repete: que grande coisa é ser um pequeno parafuso. Então nós, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, aonde a gente está, no movimento paroquial, aonde a gente estiver, lembremos disso. Somos um pequeno parafuso dentro de uma grande engrenagem que é a igreja. Mas que grande coisa ser esse pequeno parafuso que persevera até o fim e não deserta do amor. Coragem, meus irmãos. Coragem. Peçamos ao Espírito Santo saúde para o corpo, para a mente. E coragem para a alma. Para não abandonar, para não desertar e cumprir a vontade de Deus. Porque não importa como começa, importa como termina. O evangelho de hoje está em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 34. Jesus diz: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. É a nossa caminhada. A graça de Deus vai nos consumindo, a graça de Deus vai nos fazendo homens melhores, mulheres melhores, e a gente não sabe. Olha para a tua vida pregressa e veja quantas mudanças já aconteceram. O que é isso? Graça de Deus. Graça de Deus. Ontem mesmo, o meu companheiro de trabalho, o militar que trabalha comigo, ele disse assim: nossa, eu estava falando de uma época da minha vida, ele disse: nossa, nessa época o senhor já imaginava, né, o que ia estar vivendo hoje, na Marinha, sendo jurídico da Marinha, casado, bem casado, com 3 filhas. A graça de Deus vai acontecendo na nossa vida e a gente não sabe como acontece. É o reino de Deus sendo antecipado na nossa vida. A graça de Deus vai germinando, crescendo, fazendo crescer a vontade de Deus na nossa vida. Ele continua, né? O evangelho: Jesus, a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então veja quantas coisas acontecem nas nossas vidas que a gente nem se dá conta. E todos os dias o Senhor, com a nossa disponibilidade para viver aquilo que a vida, aquilo que o próprio Deus reservou para nós,
quantos frutos o Senhor nos concede, quanta gratidão, quanta margem de gratidão há ainda dentro do nosso coração. Há tanta coisa para agradecer, que se a gente passasse o dia agradecendo ainda não dava tempo. De tantos frutos que o Senhor nos concede, de tantas bênçãos que o Senhor nos concede, a vida da gente vai acontecendo, o Senhor vai abrindo as portas, mesmo na privação, o Senhor vai nos amadurecendo, nos fortalecendo, porque a graça é de Deus. Aí ele continua a comparação. Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Já dizia Padre Léo, o céu é para quem sonha grande e tem coragem de viver pequeno. Quando a gente tem a coragem de ser esse pequeno parafuso, firme, rígido, que não abre mão de cumprir o seu papel na engrenagem da máquina, nesta vida, quantos frutos o Senhor não faz florescer, quantos frutos não acontecem na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Sem percebermos, nos tornamos essa árvore que dá fruto e sombra para quem dela se avizinha, para quem dela se ampara, e assim é para com os nossos, com aqueles que nós amamos. Sirvamos, irmãos, estejamos disponíveis para nos dirigirmos ao outro com esse coração inflamado para ser exatamente aquilo que Deus quer que sejamos. Não desertemos do amor. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.